Hoje, dia 11 de 2011, segunda-feira, está iniciando mais uma vez o programa Varela no Ar, com a apresentação de Jonas Varela, o homem do Caçoar. Com a apresentação dessa aí, uma voz de trovão do rádio, né? Fica melhor o programa, né? Aí. 11 de julho de 2011, Fortaleza, Ceará, Varela no Ar, o programa do Varela, esquecendo agora, na direção desse que falou agora, Wildenberg Moron, nosso diretor-geral, tá? Aí é onde está toda a ciência do programa. Eu apenas apresento, o resto ele faz tudo. Graças a ele, nosso programa está indo ao ar. Agradecemos ao nosso querido público que nos acompanha no nosso programa com esse carinho, essa atenção, essa audiência. E Varela no Ar apresenta poesia no programa do Varela, para variar um pouquinho, né? O programa é variado. Tem música, tem tudo no mundo aqui, né? Depois vamos contar piada, né? Vamos voltar àqueles velhos tempos das... Então, Varela no Ar, poesia no programa do Varela. Soneto número 13. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, mais conhecido como Olavo Bilac, né? Nasceu em 1865 e morreu em 1918. Ele é carioca, né? É lá da cidade maravilhosa do nosso Rio de Janeiro. Então ele escreveu um poema que eu acho muito lindo, até eu acredito, se eu não me falha a memória, eu acho que Fagner até gravou, musicou. É assim, olha, Raimundo Fagner, eu acho que gravou já esse. É assim, soneto número 13, ele diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pátio aberto, cintila, e, ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procura pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Lindo. Eu sou fã, isso aqui é uma arte, é um dom que Deus dá, né? O cidadão pegar uma caneta e escrever um poema desse, maravilhoso, lindo. E são muitos por aí. Olavo Bilac tem vários, isso é apenas um deles. Então, no final do nosso programa, depois dessa poesia linda, maravilhosa, soneto número 13, de Olavo Bilac, nosso quadro Poesia no programa Varela no Ar, nós agradecemos ao nosso querido público que nos acompanha. Agradecemos o carinho, a audiência, a atenção a nós dispensadas no nosso programa. E queremos indicar também o outro programa da radialista Natália Varela. É o programa Vida News, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no seu horário de almoço, você fica bem informado. Um programa espetacular. Notícias variadas, olha, esportes, policiais, economia, política, tudo enfim, né? Um programa variado. E tem um quadro também durante o programa, é o quadro Assunto do Dia, que a jornalista Natália Varela leva um convidado ao estúdio lá e faz uma entrevista no ar. E os ouvintes participam através dos telefones 3287-2158, 3287-2999 e fazem perguntas, né, ao entrevistado. Então, excelente programa jornalístico com competência e credibilidade. Eu acredito que seja um dos melhores programas noticiosos aqui do Rádio Cearense, nesse horário, né, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Jesus, em primeiro lugar, na vida é assim, e aqui está a nossa dica. Confira lá o programa. Ixi, rapaz, aqui é o merchandise, né? Confira lá o programa nossa querida radialista Natália Varela. Tudo de bom, um abraço para os nossos ouvintes, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.